Os gregos. Esses, pois, se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perder-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-nos desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Amém? Bom, o ambiente do texto, festa da Páscoa, lá em Jerusalém, e um dia antes do fato dos gregos procurarem Jesus, Jesus tinha chegado ao templo e ele encontra e se depara com um ambiente complicado. E o ambiente era que um lugar chamado Pátio dos Gentios estava ocupado com mercadantes, vendendo as coisas, vendendo pombas, vendendo ovelhas, para ser sacrificados e tal, todos os animais para serem sacrificados no templo, mas estavam ali comercializando naquele ambiente chamado Pátio dos Judeus. Jesus chega e Jesus promove aquele ato que a Bíblia vai chamar de purificação do templo. Tira o cinto, dá cintada em todo mundo, derruba as barracas, limpa, purifica aquele ambiente daquele lugar que chamava-se Pátio dos Gentios. O Pátio dos Gentios era uma oportunidade para aquele que não era judeu se aproximar daquele ambiente de adoração e até mesmo aprender com o judeu como adora a Deus. E se porventura aquilo o chamasse, o atraísse, ele se identificasse daquilo, ele podia participar, passar pelo processo de purificação, circuncisão, todo o processo judaico, que era a questão da lei para um estrangeiro. Mas Jesus, quando limpa aquele ambiente, ele limpa no propósito do que os líderes religiosos, o movimento religioso da época, estava inibindo, tirando a oportunidade dos de fora, dos estrangeiros, se aproximar de Deus. E quando Jesus purifica o templo, e aquele ambiente fica agora acessível para os estrangeiros ter acesso àquele ambiente de adoração, e aí chega no ponto do texto que nós lemos. E no texto que nós lemos vai falar que os gregos se achegaram ao templo. E é interessante que quando a gente olha para essa palavra nas Escrituras, vai mostrar a acessibilidade que o próprio Deus dá para as nações. A acessibilidade que Deus dá para os outros povos, para outras culturas, se achegar a Ele e a conhecê-lo. Deus se apresenta um Deus cognoscível, aquele que se deixa, que se faz conhecer. É Ele que se apresenta, Ele que se deixa conhecer. E é interessante que agora os gregos chegam naquele ambiente e vai falar com Jesus. Na verdade, eles procuram alguém, Filipe, um nome grego, de uma cidade de Betsaida, uma cidade helenizada, procura aqueles camaradas, tanto André também, com nome grego, procura aqueles caras para fazer uma entrevista com Jesus, bater um papo com Jesus.
porque eles ficaram impressionados com a atitude de Jesus na purificação do templo. E certamente eles queriam agora aprender de Jesus e dar ouvido a Jesus. E possivelmente pedir para que Jesus pudesse ir para a região deles. Mas o legal é a resposta de Jesus. Até esse momento, nenhum momento outro nas Escrituras, se você vai ver atrás, antes desse acontecimento, Jesus dizia: não é chegada a minha hora. Mas nesse momento, a resposta de Jesus diz: é chegada a minha hora. Naquele momento, Jesus percebe ou nos ensina que chegou às nações o conhecimento de quem ela é. Chegou às nações o conhecimento de quem é Jesus, mas Jesus tem um processo a cumprir, um propósito a cumprir, que glorifica o Pai, a qual Ele foi enviado. E para que as nações pudessem ter a acessibilidade diante de Deus e a oportunidade de conhecer o propósito de Deus para a vida deles, Jesus precisava ser crucificado. Jesus precisava ser crucificado e ressurreto. Mas uma coisa eu queria salientar aqui nesse momento do texto, porque veja bem, no ambiente que Jesus estava era um ambiente hostil. Jesus estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, mas os líderes religiosos, eles temiam Jesus. Temiam Jesus pelo fato que em nenhum momento eles observaram a Escritura para poder testificar daquilo que Jesus fazia, da forma que Jesus se manifestava no meio do povo, da maneira que Jesus curava, da maneira que Jesus aplicava os sinais de Deus naquele ambiente de Jerusalém. Eles não paravam para olhar e fazer a testificação com a Escritura para constatar que realmente Jesus era o Messias. Mas o temor dos líderes religiosos era que Jesus era carismático, Jesus envolvia a multidão para com ele. E eles tinham medo, porque Israel já tinha passado por várias revoltas. Quando Jesus nasce, Israel estava enfrentando várias revoltas contra o domínio romano. E havia entre os judeus, os israelitas, uma expectativa de que alguém pudesse liderar uma grande revolta e tomar de volta a liberdade política, religiosa da nação, porque era uma nação subjugada por outra. E os líderes judeus, eles tinham um conchave, um acordo com Roma, porque Roma dava para eles autonomia, autoridade, condição para exercer todo o processo religioso. Então eles tinham lugares. Jesus era uma ameaça que poderia roubar dele os lugares. Então Jesus poderia arrancar deles aquilo que eles tinham poder, eles tinham domínio. E a crise de poder é algo que está na natureza humana. Se você olhar na proposta no Éden, você vai ver que a mulher comeu do fruto porque era o quê? Você é igual a quem? Deus. E a religiosidade de hoje é algo que a gente vê e prova isso na pele, essa relação com o poder, porque todo mundo quer se relacionar com o poder de Deus, mas não com a manifestação do amor de Deus. E é interessante, amado, eu queria dizer para você, Deus não se faz conhecido pelo seu poder, porque não é a necessidade de Deus apresentar o seu poder. Deus se faz conhecido pelo seu amor, porque o amor de Deus revela o seu poder. Deus não tem necessidade de mostrar que Ele é poderoso, mas Deus se manifesta como um Pai amoroso e Pai de muitos filhos. Então, quando aqueles homens aplicam essa rejeição a Jesus, esse ambiente hostil, Jesus está no lugar onde as pessoas, os líderes, a casa de Israel, poucas pessoas dão ouvido a Ele. Mas agora chega um povo estrangeiro que quer dar ouvido a Jesus, que quer ouvir da parte de Jesus, porque estão impressionados pelas coisas que Jesus manifestou e fez no meio deles. Aplicando isso para a nossa vida,
contextualizando isso para nós, para o nosso cotidiano, para o nosso contexto, na nossa vida missionária, ou ministerial, ou relacional, pessoal, nós temos uma dificuldade de enfrentar circunstâncias hostis. Nós temos dificuldade de lidar com a rejeição. Nós temos dificuldade de permanecer em ambientes onde nós não somos ouvidos. Nós temos um desejo de ser ouvido. Mas hoje nós estamos vivendo num momento da sociedade e num momento da história da humanidade onde muito se fala e pouco se ouve. As pessoas querem ser ouvidas, mas ouvir o outro não ouve. As pessoas querem atenção, mas dar atenção ninguém dá. Então nós estamos vivendo num momento social de individualismo completo. E aquele que não é ouvido se sente rejeitado. Na nossa vida ministerial, se você está alocado no lugar, desenvolvendo um projeto, um trabalho, onde você encontra um movimento hostil de rejeição, qual que é a sua necessidade? É sair dali. A vontade humana da carne é sair daquele ambiente. Eu lembro de Davi no Salmo 55, quando ele diz assim, quando ele foge lá de Absalão, tudo, e ele vai aplicando, dizendo assim, que darei eu, se tivesse asas, né, como de pomba, poderia voar para longe. Sair desse ambiente de opressão, de inimizade, de rejeição, de briga, de intriga, de raiva, de ira. Porque tem certos ambientes que vai movendo nosso coração nessa direção. E a vontade é fugir. Mas agora, e quando aparece alguém que te dá ouvido? E quando aparece alguém que vai te ouvir e que se interessa pelo aquilo que você está aplicando, está ensinando? Opa! A nossa primeira motivação é vazar para lá. Ir para o outro lado. Opa! E ainda mais, quando chega do outro lado, você vai falar assim, para quem não te deu ouvido, tá vendo? Eu achei quem me deu valor. Porque se você olhar para o texto, é praticamente isso que nós vemos. Mas Jesus, quando ouviu que os gregos queriam conversar com ele, se interessaram, ficaram impressionados com aquilo que Jesus fez ali na purificação do templo, Jesus respondeu, é chegada a minha hora. Jesus não foi dialogar com os gregos, Jesus não foi ensinar para os gregos, ou possivelmente ir para o outro lado, para outra nação, aplicar o evangelho e falar do reino de Deus. Mas Jesus, ele fala da sua morte, da sua crucificação. Jesus fala do processo e do propósito a qual ele veio cumprir. Por quê? Porque se Jesus fosse com os gregos, Jesus era alguém que tinha um ideal, ia aplicar e se tornar um idealista. Mas Jesus, ele não veio para ser idealista, ele veio para ser Salvador e Senhor das nossas vidas. E para cumprir o propósito, onde Filipenses diz que ele foi obediente até a morte de cruz, para que todas as coisas convergissem aos pés de Jesus, para que ele pudesse ter o nome acima de todo nome no céu e na terra, soberania sobre a vida de Cristo. Ele precisava ser crucificado e ressurreto, porque aí sim haveria sentido para os gregos. Aí sim teria efeito o ensino de Jesus para os gregos. Aí sim cumpriria o que João diz lá no capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.
Mas e os gregos? Como que eles ouvirão de Cristo? Como eles ouvirão do Evangelho? Como eles conhecerão a respeito do reino de Deus? Como que Cristo se manifestará entre as nações? Através de mim e de você. Porque os discípulos, quando chegaram na Macedônia, quando chegaram na região de Antioquia, foram onde eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Pequenos cristos, manifestando a glória de Deus, apresentando os princípios do reino de Deus, apresentando o Cristo ressurreto, aquele que trouxe significado para a nossa vida, que trouxe propósito para a nossa vida. Mas Cristo, Ele disse: é chegada a minha hora, porque Ele tinha um propósito. Jesus veio cumprir um propósito, e para mim esse texto me dá uma lição, e a lição é: como Cristo, nós precisamos olhar para o sentido da nossa vida, para o propósito da nossa vida. Para onde você quer chegar? Para onde você quer ir? Os ambientes de dificuldade da nossa vida, eles muitas vezes podem promover sentimentos, sensações, emoções no nosso coração que tentam nos roubar do propósito de Deus. Mas nem sempre um ambiente de acolhedor, um ambiente que nos acolhe, que nos dá atenção, que nos dá respeito, que quer realmente ouvir de nós, é um ambiente que revela a vontade de Deus para nós. Muitas vezes a vontade de Deus é que permanecemos naquele lugar difícil, complicado, hostil, enfrentando processos de rejeição na nossa vida, de desatenção a esse lugar. Porque é nesse lugar que muitas vezes Deus quer que sejamos ali, como um grão de mostarda jogado na terra, para que haja vida em outras pessoas, que cumpra um propósito de Deus. Porque tem situações que Deus nos manda para lá, porque Deus tem um propósito, e se realmente estamos conectados com esse propósito, amado, nada disso, nenhum ambiente hostil pode roubar de nós o propósito de Deus, e para isso eu preciso estar conectado com Deus e definir no meu coração para onde eu quero ir. Amém? Eu tenho que saber para onde eu quero ir. Onde você quer chegar? O que Deus colocou no seu coração? Às vezes nós encontramos pessoas que dizem: olha, Deus colocou um alvo para mim. Nossa, Deus falou comigo e eu quero ir. E eu quero ir. Daqui a 10 anos você encontra a pessoa e ela está indo. E a justificação dela, a justificativa é que tem tantas coisas que roubaram o ir dela. Irmão, se Deus te deu uma direção, gerou um propósito no seu coração, defina isso como sua meta de vida. E gaste tempo, força e recurso para cumprir o propósito. Independente dos ambientes hostis ou favoráveis que estão nos cercando. Jesus não olhou para a rejeição dos seus. Jesus em todo o tempo não olhou para a rejeição daqueles a qual ele veio manifestar a graça de Deus. Ele não olhou para isso. Ele não olhou para os seus que não o receberam, mas ele olhou para o propósito do Pai. Facilmente, às vezes, nós perdemos o foco da estrada na questão missionária ou ministerial. Às vezes nós estamos ali: eu estou numa igreja, eu não tenho oportunidade. Eu estou numa igreja, desenvolvendo um projeto, mas não aparece ninguém, só eu e um gato pingado. Você definiu um propósito na sua vida? Você definiu aonde você quer chegar? O que você quer alcançar?
E muitas vezes o propósito de Deus para a nossa vida nos leva à morte. Porque para que Jesus não fosse um idealista para os gregos, mas sim o Senhor na vida dos gregos, o Salvador na vida dos gregos, aquele que ia incluir o estrangeiro, aquele que ia enxertar todos os gentios eleitos na figueira brava, Jesus precisava morrer e ressuscitar. Sem a morte na cruz e sem a ressurreição de Jesus, não teria oportunidade para os outros povos. Não teria mesa, não teria pão, não teria cálice. Mesa para colher, para incluir, para repartir. Jesus precisava morrer. E tem ambientes que Deus vai nos levar que nós realmente precisamos morrer. Tem ambientes que Deus vai nos levar que realmente nós precisamos abnegar das nossas vontades, precisamos realmente rejeitar aquilo que o nosso coração pede. Às vezes nós estamos ali no processo de aperto, mas nosso coração pede alívio. Tantas vezes nós estamos em ambientes que são desafiadores para nós, mas não é o ambiente que pode nos parar. O que nos faz avançar é o propósito de Deus para a nossa vida. Se nós temos consciência do propósito de Deus, amado, nós avançamos. E avançamos para a glória de Deus. E Jesus diz isso. Jesus fala: será que agora eu vou orar e pedir para, passa de mim isso aqui, deixa fora isso, longe disso? De maneira nenhuma. E ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Então uma coisa é certa. Eu acho que na vida ministerial, missionária, seja na nossa vida cristã, não tem romance. Amém? Às vezes nós olhamos, ouvimos dizer: venha para Jesus, que é tudo fácil. Não tem romance. Não tem conto de fada no Evangelho. No Evangelho tem morte. Amém? Porque só na morte nós encontraremos a vida. Só na morte nós encontraremos perdão. Só na morte nós encontraremos um coração transformado. Amém? Só na morte. Então, nós olhamos para esse texto e entendemos que o ambiente favorável nem sempre representa a vontade de Deus, né? Olhamos para o convite dos judeus e olhamos também a tentação. A tentação que os gregos oferecem. Jesus não foi tentado pelos gregos, de maneira nenhuma. Amém? Jesus não foi tentado por isso. Mas nós somos. Nós somos tentados pelas facilidades ministeriais. Nós somos tentados pelas facilidades da vida. E no final de 1996, e eu cheguei para estudar, para ser obreiro de uma casa de recuperação. E aí eu fui no meu primeiro culto na igreja. Negro, pobre, flamenguista, né? E obreiro de casa de recuperação. Rapaz, quando eu cheguei na igreja, e eu cheguei todo felizão, e logo aí eu já me mandaram lá. Aí eu era um aspirante para o IBEL, estava lá todo felizão e tal, parecia jogador de futebol. Chegava até, chegava nos cultos lá, acabava o culto, irmão, eu ficava na porta, eu estendia a mão, ficava no vácuo. Segundo culto, estendia a mão, eu ficava no vácuo. Aí os irmãos falavam no culto: quarta-feira tem futebol, irmão, tem futebol. Cheguei aí e falei: que nada, é a impressão da minha, da cabeça. Fui no futebol. Tá faltando um. Ô irmão, tô aqui. Você não. Irmão, você quer jogar conosco? Vem jogar conosco. Isso foi. Irmão, diante de Deus, você pode perguntar qualquer um lá. 1 ano.
um ano como se eu fosse ninguém numa igreja. Invisível. Eu sentava, ouvia, e só quem conversava comigo era o pastor. E todo mundo chamava ele de doido, porque muitas vezes, quando eu vinha para a cidade, eu dormia na casa dele, no quarto dos filhos. E as pessoas falavam: você é louco, rapaz. Esse cara tem uma cara de bandido. Esse cara não vai vigar em nada. Irmãos, um ano. Aquela igreja me tornei obreiro. Vi gente nascer na fé. Vi gente se tornar líderes. Ajudei a discipular muita gente. Andei com muita gente. Uma igreja que me acolheu e que me abraçou, que até 2014 me sustentou. Era um ambiente desafiador? Era. Mas eu tinha um propósito. E o meu propósito era Cristo. Porque da onde Cristo me tirou, eu não queria voltar mais. Da onde eu saí, eu tinha uma oração. Eu falava: Deus, eu vim de São Paulo, eu não quero voltar para São Paulo. Eu não quero voltar para São Paulo. E Deus não me deixou voltar para São Paulo. Eu vou em São Paulo para ver minha família, meus amigos, que graças a Deus boa parte se converteram. Mas por que eu estou contando esse testemunho encaixado no processo? Porque tem ambientes que vai realmente ser favorável para a nossa desistência do processo. Então, como eu disse, evangelho não tem romance, amado. Se você realmente tem um propósito missionário para a sua vida, não fique no romantismo. Defina isso como propósito para a sua vida. Se Deus alcançou você, como eu estava falando com as irmãs hoje, a irmã falou assim: eu não me vejo mais em quatro paredes. Eu não me vejo mais nesse ambiente comum, secular. Eu não me vejo mais. Através do meu povo, através da minha igreja, através dos eleitos, ali eu vou para as nações. E Jesus fala para os discípulos, antes da sua ascensão ao céu: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Em Samaria, na Judéia, Jerusalém, até os confins da terra. Então nós vamos para as nações por um propósito, pela glória de Deus. Para isso que nós vamos nas nações, para enfrentar ambientes hostis, com dificuldade, mas o que nos move, o que nos faz avançar é o propósito. É o propósito de glorificar a Deus. Mas esse propósito muitas vezes nos leva o quê? À morte. Nos esmaga, nos amassa, nos leva em direção ao outro, nos leva em direção àqueles que nós não gostamos, aquelas pessoas que com dificuldade de relacionamento, que nós não temos resistência com elas. Mas muitas vezes Deus nos coloca como parceiros no processo, na caminhada. Então, eu queria finalizar e deixar depois para o pastor. A gente cruza e o pastor faz o gol. Amém? Eu queria finalizar dizendo que nós vivemos, amado, para satisfazer a vontade de Deus e não a nossa. Amém? Para isso que nós vivemos. Não há sentido para viver para satisfazer a nossa vontade. Se Cristo te alcançou e se você foi alcançado pela graça de Deus, é para viver a vontade de Deus, não a sua mais. Uma coisa eu tenho falado com os irmãos: olha, Deus não está preocupado com a minha vontade, o que eu quero fazer ou deixar de fazer. Deus está preocupado com a vontade dele em mim. Amém? Esse é o interesse de Deus. Então nós vivemos para satisfazer a vontade de Deus. E a Bíblia vai falar que a nossa vontade, ela está relacionada com a nossa sabedoria, a nossa natureza. E Tiago fala que a sabedoria humana ou a natureza humana, ela é animal, carnal, terrena e demoníaca. Então a nossa vontade está alienada com isso, está aliançada com essas coisas. Então a nossa vontade, ela é animal, carnal, terrena e demoníaca. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E Jeremias vai falar que Deus tem pensamento de paz e não de mal.
Então, o que nos falta é descansar nele e mergulhar. Quando eu acho interessante aquele texto de Ezequiel, que a palavra de Deus fala assim para o profeta: olha, você foi até onde no rio? Eu molhei só os artelhos. Não, vai mais, vai mais. O que nos falta, amado, é mergulhar no rio de Deus até o ponto que não dá pé mais, e agora a gente não tem mais controle de nada. E quem nos controla é o Espírito Santo de Deus. Como Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra aonde quer. Então, quando Deus nos chama, Deus gera em nós um propósito, e esse propósito está aliançado com a vontade dele. Então agora a gente não tem controle, só me leva, Senhor. Deixa o vento do Espírito me levar para manifestar a vontade de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, aonde eu for. Isso vai ser manifesto em mim, a partir do amor de Deus que opera na minha vida, que se manifesta através de mim. Então o que acontece? Então a vontade de Deus, ela é aquilo que satisfaz o nosso coração. E as nossas lutas que nós enfrentamos no processo, ela só nos fortalece, nos acrescenta e tornam-se motivos de nobreza para a nossa vida. Eu queria concluir dizendo uma frase que eu escrevi aqui: nunca olhe para as dificuldades, olhe para onde você quer chegar. No caminho, do propósito de Deus, existirá batalhas que você precisará travar. Então não perca o foco, pois a morte é só um detalhe no processo. O Salmo 126 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com júbilos de alegria. Amém? Hoje eu estava conversando com meu irmão no carro e a gente estava falando sobre o Salmo 126. E é um detalhe: o Salmo 126 é um desafio para nós, relacional. Porque aquele que semeia com lágrimas, mas aquele que colhe é com alegria. Às vezes você chega na sua casa lá, você sai, vamos supor que você veio para esse evento sozinho, amém? Aí você colheu, porque Deus encheu o seu coração. Você está jubiloso, chega em casa, ela ficou lá, semeando, com lágrimas. Aí você chegou, compartilhar: nossa, Deus falou comigo e tal, mas ela está semeando, está chorando, está sofrendo um processo. Aí ela te ouve: mas você não entende, você não está vendo o que eu estou passando e tal, porque começa aquele negócio que todo mundo já conhece, só muda o endereço. Então o que acontece? Aí, beleza, aí você vai falar assim: poxa, pastor Labiano, fui lá, cheguei toda alegre, a mulher não entendeu, poxa, nem me ouviu, ele já descarregou o peso em mim, faltou gás, a água está cortada, cortou a luz, acabou o açúcar e tal, beleza. Aí está aquela reclamação, Mas o detalhe do Salmo 126 é o seguinte: quando nós chegamos naquele ambiente onde o outro está semeando, nós precisamos aprender com Jesus, de poder ouvir o outro, entender o outro. E tem momentos que a gente está jubiloso por causa da colheita, que a gente vai ter que deixar a alegria um pouquinho descansado, para poder chorar com o outro enquanto ele semeia. Porque no tempo da colheita dele, você vai celebrar com júbilos de alegria juntamente com ele. Esse é um detalhe. E onde a gente aprende isso? Com o Evangelho, no caminho, amadurecendo com Jesus. Esse é um desafio. Século 21. Pare de colocar no seu WhatsApp no número 2 vezes para ouvir quando o outro alguém manda o áudio para você. Pare com isso, porque ninguém entende nada e não tem paciência para ouvir o outro. Ouça o seu irmão, amém? Ouça o seu irmão. Se você quer ser ouvido, ouça-o, amém? Dê atenção para ele. Às vezes o seu ouvido pode salvar uma vida. Eu só queria deixar esse detalhe, amém? Que Deus abençoe. Vamos orar antes de passar para o pastor Labiano. E eu queria desafiar você, amados,
Se porventura você tem, às vezes, na sua caminhada enfrentado dificuldades ou vivido ambientes hostis, que você às vezes sente a vontade de desistir do processo, da caminhada, ou às vezes você está um pouco desiludido com a vida, eu queria desafiar você a gente orar com você nessa noite, amém? No nome santo de Jesus, para que você seja fortalecido no Senhor, amém? Que você olhe para frente, olhe para o propósito. O autor de Hebreus fala que nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós precisamos olhar. É para o Cristo, aquele que vem sobre as águas, e quando Pedro olha para Cristo, ele anda sobre as águas também. Ele vive um sobrenatural de Deus. Mas quando ele olha para a circunstância, amado, a tendência é cair. Então que nessa noite o Senhor te levante, para que você olhe o propósito grandioso que Deus tem na sua vida e através de você. E que Ele seja glorificado em todo o tempo nas nossas vidas. Senhor Deus amado, no nome santo de Jesus, que o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, possa nos alcançar e nos envolver a cada momento, ó Deus, para que possamos ser fortalecidos na força do Teu poder, para cumprir um propósito a qual o Senhor designou antes da fundação do mundo para cada um de nós. Nos ajude, ó Deus, no nome santo de Jesus, ó Deus, a crescermos, ó Deus, no Evangelho. Ó Deus, a sermos transformados a cada dia, sermos como semente de mostarda, ó Deus, que precisa cair na terra, ó Deus, para morrer, e ó Deus, de germinar e nascer, ó Deus Altíssimo, uma árvore frondosa que produza frutos e frutos que permanecem. Que no nome santo de Jesus o Senhor possa transformar o nosso coração, ao ponto, ó Deus, que, ó Deus, as circunstâncias não venham nos abalar. Ó Deus, pode nos entristecer, ó Deus, muitas vezes, ó Pai, nos cansar, mas nunca, ó Deus, retroceder. Ó Pai, nos ajuda a avançar, Senhor. Ó Deus, para que o Seu nome seja glorificado aonde colocarmos as plantas dos pés. Que possamos, ó Deus, ser como o Senhor, ó Pai, começar e terminar. Ó Deus, chegar, ó Deus Altíssimo, a cumprir o propósito a qual o Senhor designou para nós. Nos ajude, ó Deus, a ser missionários valentes, homens e mulheres do Senhor, ó Deus, que glorificam o Seu nome em tudo, nas relações, em tudo que colocamos a mão, para a glória do Teu nome. Assim nós agradecemos ao Senhor por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe.